Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Hoje nós estaremos falando da lição número 11, que diz assim o título: a salvação não é obra humana. Amém? O texto áureo, o texto central da lição, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo as suas misericórdias, nos salva pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, capítulo 5. Glória a Deus. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem de obras humanas. Então Cristo, Ele que nos salvou, Ele que nos trouxe então a salvação. E nada que eu e você faça possa substituir a cruz de Cristo. O relato está em Efésios 2, do 1 até o 10, onde vai dizer que Cristo ele vivificou por nós, ou seja, Ele trouxe vida para que eu e você hoje estivéssemos vivos. E vai dizer que a gente andava em treva e hoje Ele trouxe luz para a minha vida e para a sua vida. Vai mostrar também as misericórdias de Deus de forma riquíssimas e vai falar que mesmo que ainda nós estávamos mortos, nós ali fomos alcançados pela graça de Deus. E assim a graça trouxe salvação a todos os homens. Né? Não vem de obra humana, para que ninguém se glorie, mas vem então de Cristo. Cristo que fez isso para que nós andássemos então neste caminho que volta-se para Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra nessa leitura bíblica de Efésios capítulo 2, que o estado espiritual da miséria humana, que nós vimos na lição passada, e a restauração, ele restaura uma comunhão com Deus. Ele faz com que nós, que estávamos separados, agora ele restaura essa comunhão, que vamos voltar a ter com Deus, que estava ali afastada. Bom, além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angaria a salvação por meio de seus próprios esforços. Mostra que a salvação não tinha jeito, não tinha como a pessoa usar os seus próprios esforços para que ele alcançasse a salvação. Somente por meio da cruz é que nós poderíamos alcançar e voltar a Deus de novo. Então, essa intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo, através de Jesus, é que houve então essa ligação e hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, que é direto com Deus. Bom, vamos falar aqui sobre o primeiro tópico, que é a salvação sob a graça de Deus. Bom, primeiro nós vamos entender que o ser humano, no seu estado espiritual humano, de acordo com a sua natureza, nós somos corrompidos em todas as áreas, como foi falado, na área espiritual, na área intelectual, na área física, né, social. E tudo isso fez com que o ser humano ele fosse como morto. Ele não tivesse uma ação dele mesmo para que ele viesse então a buscar a Deus. Ele não teve aqui algo vindo dentro dele, do próprio ser humano, para que pudesse então sair dele e ir para Deus. Por isso que a gente éramos filhos da ira. Por isso que a gente estávamos ali em uma fotografia humana triste diante de Deus. Né? E aí, a expressão mortos, aqui, como está relatado mesmo no versículo 3, que fala que nós estávamos como mortos, aqui era necessário uma ação do Espírito Santo para que a gente pudesse reviver, para que a gente pudesse então voltar à vida de novo. E por isso que só é possível mediante a graça de Deus. Ou seja, foi Deus de si próprio que teve esse amor. E Ele enviou então o Senhor Jesus para que essa graça ela fosse então ali demonstrada tanto na minha vida quanto na sua vida, como na vida de toda a raça humana. Né? E existe aqui uma coisa que deve ser muito esclarecido, por exemplo, mortos em ofensas e pecados.
não deve ser entendida literalmente. Ele fala que é um aspecto figurado, né? Mortos não é um morto mesmo que está lá no cemitério, não. É morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Então nós só vamos chegar até Deus espiritualmente quando nossa vida tiver quando reviver, então, esse pensamento para que a gente possa entender a Deus, saber quem é Deus. E somente através do Espírito Santo é que nós podemos entender. Hoje tem pessoas que estão mortas, pessoas que estão aí apagadas nas trevas, sim, inúmeras pessoas. Por isso que essa graça está destinada a todos. Todos têm essa oportunidade de conhecer. Mas o ser humano é caído. O Espírito Santo toca em cada pessoa, mas a pessoa tem que olhar e abrir os olhos e querer. Não endurecer o próprio coração. Quando a gente vê aqui que a salvação ela é de esforço natural, eu vou pregar, eu vou dar cesta básica, eu vou fazer obra para ser salvo, a Bíblia ela tira todo esse mérito humano, todo. E ela então centraliza todo o poder, toda a honra apenas para o Senhor Jesus. Vamos ver que o meio pela qual a salvação ela é alcançada é através de quê? Da fé. Fé é um crer, é a gente crer em Cristo independente de qualquer situação. E aqui nós vamos ver sobre pessoas que eles negam essa graça divina. Pessoas que negam essa salvação. Pessoas que dizem que essa salvação, elas são feitas por obras. Por exemplo, os reencarnacionismo, né, eles dizem mesmo, nas suas originárias do hinduísmo, por exemplo, né, no jainismo e também sikhismo, eles defendem que essa encarnação elas têm a busca pela perfeição por meio de progressos evolutivos, né? Vai ter uns ciclos, ou seja, a salvação vem pelos seus próprios esforços. E isso é antibíblico. A Bíblia mostra que todo esforço que nós fizermos, nós não alcançaremos a salvação pelos nossos esforços, mas a salvação vem através da cruz de Cristo. Como diz então Hebreus 9:27, quando a pessoa morre, é seguido o juízo. A pessoa não vai reencarnar, voltar de forma, não. A pessoa, enquanto ela está viva, o Espírito Santo vai estar mostrando para ela o seu erro, tudo, para que ela se converta. Ela ouve e ela tenha fé e creia, né, de forma ali livre e arbitrária, para ela escolher. E, infelizmente, muitas pessoas estão em trevas e querem ficar nas trevas. Existem outras pessoas, que são grupos também heterodoxos, que negam também, que são os galacionistas, né? São os legalistas judaizantes. Eles eram opositores ao apóstolo Paulo. Esses judeus convertidos aos cristianismos queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição de salvação. Ou seja, para eles, esses judaizantes aqui, galacionistas, eles se convertiam ao cristianismo, só que eles colocavam a lei de Moisés para ser salvo, ou seja, só era salvo se cumprisse a lei de Moisés. Então, a cruz de Cristo, a salvação estava sendo reduzida por obras humanas, por obras que tinham que ser feitas pela própria pessoa. E Atos 15:1 vai dizer ali, principalmente em Gálatas 1:7, que, né, o Paulo mostra que tudo é centralizado em Cristo, que ele, através da morte dele, é que nós fomos salvos. Nós temos também os gnósticos, né? Eles apregoavam já ali uma visão dualista do universo, o maniqueísmo, ou seja, foi fundado pelo Mani. Ele era um persa, né, que é o atual Irã, e ele falava que o universo ele é composto de reinos de treva e reinos de luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza do próprio ser humano. Eles também falam que o ser humano precisa, então, se libertar do mundo, dos seus poderes plenários, por meio de conhecimentos místicos, gnose. Então, os gnósticos já vai usar aqui outra forma de que a pessoa possa ser salvo. Vão usar aqui, então, uma espécie de se libertar desse universo. São pensamentos
então dos gnósticos. Sabemos que a existência do mal existe, proveniente de Satanás, mas não admitemos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus. Não existe então Deus, o diabo brigando com Deus ali, e no meio quem vencer vai ficar com os seus. Não. A salvação é de Cristo. Deus não luta com seus inimigos. Seus inimigos lutam conosco. Como diz em Efésios capítulo 6, a luta, nós lutamos contra os demônios e principados. Deus não luta, não tem existe paridade para lutar com Deus. E aqui, a salvação, ela é através de Cristo para todas as pessoas. E não existe essa questão de que existe uma luta cósmica entre Deus e o diabo e quem vencer vai ficar com o povo. Isso é uma heresia gnóstica. Né? E hoje, como que essas heresias antigas que nós acabamos de falar, elas estão incorporadas hoje? Bom, o islamismo é uma delas. Né? Segundo, então, essa religião, as boas obras, elas superam as más. Então, quanto mais coisas boas você faz, elas vão somando, e aí, no final, as coisas boas vão valer mais do que as coisas mal. Isso aí, eles ensinam, né, que ainda que Allah não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Ele não ama os agressores, não ama e nenhum ingrato pecador. Então a gente vai ver que essa é uma das 24 vezes qual o Corão afirma que não ama pecadores. Na concepção islâmica não há necessidade de expiação. Ou seja, a salvação no contexto deles é meritória. Vamos ver que a Bíblia fala que o mérito só é somente de Cristo. Foi Cristo que venceu, foi o único que nunca teve pecado. E assim absorveu o pecado da humanidade. E assim, através do pecado da humanidade em Cristo, é que nós fomos religados de novo a Deus. Né? Então, através da ressurreição de Cristo, é que nós fomos religados de novo a Deus. Temos também as testemunhas de Jeová. Eles dizem que a salvação não está em Cristo Jesus. Mas existe uma forma diferente de salvo. Eles falam que existe então apenas os 144 mil, né, da classe dos ungidos, que vão então ali para o céu, e também a classe das grandes multidões, né, que são filhos que não pertencem ali a Cristo. E eles falam que não existe o Espírito Santo, e eles falam também que Jesus não é mediador dessa salvação. Então que todos quantos receberam a Jesus foram chamados a ser filhos de Deus através do nome de Jesus Cristo. Então, os testemunhos de Jeová também entram nesse grupo de heterodoxos, porque eles não creem que a salvação vem através da morte de Cristo, e que Cristo é esse intermediário entre Deus e os homens. Né? E que a salvação só são para os 144 mil, não. A salvação é para todos. Jesus Cristo trouxe salvação a todos. Então vamos ver que é somente pela graça é que nós somos salvos. Somente da parte da graça de Deus, o amor que Deus teve pela humanidade, através de Cristo, que Cristo se fez humano para que hoje eu e você tivéssemos então essa oportunidade de conhecer a graça. Então essa graça, essa bondade de Deus, essa misericórdia divina, ela é que faz com que nós nos arrependemos dos nossos pecados, né? E esse arrependimento não é nós que queremos, mas é uma graça divina. O Espírito Santo que nos convence dos pecados que nós cometemos, e nós então pedimos perdão, e nós então podemos então desfrutar da graça da salvação que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, a salvação é para todos. Todo ser humano tem a salvação em Cristo Jesus. E como que nós podemos alcançar essa salvação? Romanos capítulo 10 vai dizer que nós temos que anunciar essa palavra para que as pessoas ouçam essa palavra. As pessoas ouvindo essa palavra, elas vão entender, elas vão ter fé e assim elas vão declarar que ela é salva em Cristo Jesus. Então vimos que a salvação, ela não é de obra humana, mas sim de obra divina, através da graça de Deus, executada por Jesus e ali testificada pelo Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar e que nós, em breve, nós estaremos usufruindo dessa eternidade que Cristo pagou na cruz para mim e também por você. Que Deus te abençoe e graças a Deus.